Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Então, como vocês já me conhecem, meu nome é Denilson, né? Sou residente na turma de vocês. E eu, juntamente com a Larisa, a minha dupla de residentes, né? Na turma de vocês, produzindo esse vídeo para ajudar vocês a fixar o conteúdo, né? O capítulo 1 e o capítulo 2, Biologia, Ciência e Vida, e o capítulo 2, Origem da Vida na Terra, né, com o objetivo de que vocês consigam, né, entender ainda mais o conteúdo e tirar uma nota boa na prova. Então, vamos lá. O ponto 1, Fundamentos do Pensamento Científico e o Surgimento da Biologia. Né, e logo de início, nós já temos aqui método científico, que está definido e dentro dele existem 6 etapas. Né? Mas o que é o método científico? O método científico, pessoal, nada mais é do que ele é um conjunto, né, de procedimentos onde o cientista, por meio dos quais ele consegue propor, né, explicações para fenômenos, para pesquisas, para a constituição e para a formação de materiais e etc. Né, isso vai estar bem claro também no livro de vocês. E dentro desse método científico está essas 6 fases, que é a observação, que é onde o cientista ele vai começar a observar, analisar determinado fenômeno, né, determinada pesquisa. Elaboração de problema. Nessa elaboração de problema é também conhecida como a fase do questionamento. E ele vai encontrar esse problema a partir do ponto 1 da observação. No caso, cada etapa dá início à outra, né? É uma após a outra, é um encadeamento. Hipóteses. As hipóteses elas serão levantadas a partir do problema que ele encontrar, não é? Então ele vai levantar a sua hipótese. A experimentação. A experimentação nada mais é do que experimentos bibliográficos em que o cientista ele vai fazer a partir da fase da hipótese e da elaboração do problema. A análise dos resultados é onde o pesquisador, né, o cientista, ele vai analisar os resultados que foi feito depois da hipótese e, por fim, a conclusão. Ele vai concluir se ele chegou a um resultado, né, positivo ou negativo, através desses dados que ele adquiriu durante todas essas etapas: a observação, a elaboração do problema, as hipóteses que foram levantadas, os experimentos bibliográficos, a análise dos resultados e, por fim, ele chega à sua conclusão. O ponto 1, ponto 2, procedimentos em ciência. Dentro desses procedimentos em ciência, pessoal, nós temos o ponto principal, né, que é o termo hipotético dedutivo da ciência. A definição de hipótese e de dedução, não é, que um complementa o outro. Hipótese. A partir da hipótese, o cientista ele faz deduções sobre prevendo o que ocorreria na situação, caso a hipótese seja verdadeira. E a dedução, né, que é a ação que ele vai agir a partir da hipótese, que é os experimentos ou situações experimentais permitem confirmar ou refutar as deduções elaboradas com base nas hipóteses. E após isso, pessoal, tem 5 pontos, né, 5 passos lógicos em que os cientistas usam para investigar a natureza, né? O ponto 1, que é a preposição de uma pergunta sobre determinado assunto, formulação de hipótese, levantamento de deduções com base nas hipóteses, testes das deduções por meio de novas observações e de experimentos e, por fim, conclusões sobre a validade ou não da hipótese. A comunicação na ciência, pessoal. E logo de início já surge uma pergunta: por que a comunicação na ciência ela é tão importante? E a resposta já é bem clara, pessoal, ela já surge na nossa mente. Como vocês veem nessa imagem, essa lâmpadazinha é como ela representasse a comunicação na ciência, né? Ela abre uma luz para tudo. Um exemplo muito comum é tipo, nós estamos passando por uma pandemia e, claro, né, existe um vírus onde os cientistas estão procurando e já até encontraram a solução, que é a vacina. Mas imaginem só vocês, se não fossem os experimentos dos cientistas do passado, né, que eles também passaram por pandemias em décadas passadas, em séculos passados. Então, eles conseguiram entre si pesquisar, né, chegar a uma conclusão, a uma vacina. Então, hoje, se os cientistas de hoje chegaram a uma conclusão, a uma vacina, é porque eles conseguiram chegar a partir de pesquisas, né, dos pesquisadores do passado. Então, eles encontraram muitas informações. Então, é isso. Se o pesquisador ele não se comunica, ele não publica os seus artigos, as suas revistas científicas, a ciência ela não progride, né, ela não vai para frente. Então, o cientista ele tem sim que compartilhar os seus trabalhos, né,
e deixar este fruto, né, para deixar para as gerações seguintes. E, por fim, a biologia como ciência. A ciência da vida, biologia e o termo o que é vida, né? E estes 8 pontos, pessoal, eles vão englobar, eles vão definir o que é vida, a definição de cada um deles, né? Tudo está englobando nós seres vivos, os animais, as plantas e também os seres microscópicos, perdão. A composição química dos seres vivos, a organização celular, o metabolismo, reação em movimento, crescimento e reprodução, a hereditariedade, variabilidade genética, seleção natural e adaptação e nível de organização biológica. Olá! Bom, gente, a gente já agora vai abordar com vocês, né? A gente vai ver a parte de revisão do capítulo 2 sobre a origem da vida na Terra. Então, gente, se vocês puderem relembrar, lá no iniciozinho da aula que a gente teve, desse segundo capítulo, a gente já introduziu com relação à teoria do Big Bang, ou então teoria da grande explosão, traduzindo para o nosso idioma. Se vocês puderem ter a lembrança, né, as anotações de vocês vão ver que a teoria do Big Bang, né, ela é uma teoria ali que propõe que o universo tenha se originado a partir de um ponto extremamente compacto e de densidade infinita, e que esse pequeno ponto, né, veio a explodir e se expandir. E, a partir disso, teria dado ali, simultaneamente, o surgimento de todo o espaço, o tempo, a energia, a matéria, tudo que compõe o universo. Então, é isso o que a teoria do Big Bang propõe para a gente. Passando agora para a origem do Sistema Solar, como a gente também discutiu muito com relação a isso, a gente viu que a origem do Sistema Solar se deu, segundo os cientistas, se deu a partir ali de uma nebulosa, né? Se vocês puderem relembrar o termo, a nebulosa ela é basicamente como se fosse essa grande aglomeração de gases e de poeira cósmica, né? Poeira interestelar, que está presente ali na galáxia, que como nós hoje em dia conhecemos e denominamos como Via Láctea. Então, a formação da Terra, ela se dá, né, existem ali evidências científicas que sugerem que, no caso, o planeta Terra teria se formado, teria ocorrido essa formação há 4,5 bilhões, a 4,6 bilhões de anos atrás, né? Muito tempo. E que, no caso, esse surgimento, ele foi formado a partir ali de aglomerações de minerais, de poeira cósmica e gás presentes no disco da matéria da órbita do Sol, como a gente viu anteriormente, e que a partir disso, né, com esses agregados, teve a origem em si da Terra. E com a formação em si dessa Terra, gente, a jovem Terra, que foi ali formada, ela tinha ali um ambiente considerável inóspito, porque era onde tinha várias erupções vulcânicas, descargas elétricas, enfim, de certa forma podemos pensar em um caos. A teoria da geração espontânea, que é a primeira aqui que eu vou trazer para vocês, ou teoria da biogênese, né, o azinho de negação, ela propõe, gente, e ela explica que a origem da vida na Terra, né, a origem da vida partiu ali da matéria bruta, ou seja, de uma matéria sem vida. Então, é como aquele exemplo que a gente viu em aula, né? É como se a vida pudesse, por exemplo, a gente ser originado a partir de uma pedra, de algo sem vida, né? E, no caso, é isso o que essa teoria propõe. Gente, essa teoria, ela começou a ser refutada, né? Por meio ali do experimento de Red. Red fez um experimento, como a gente viu, que foi colocar em frascos pedaços de carne, sendo que em um frasco ele isolou, né, ele colocou uma gazezinha e no outro ele deixou em aberto. E ele observou que os frascos que obtinham ali a gase não teve o aparecimento de larvas, né? Porque, no caso, as moscas, elas não conseguiram entrar. Já o frasco aberto teve o aparecimento dessas larvas. Então, o que foi que Red conseguiu observar e propôs? Que a vida não surgiu espontaneamente em qualquer circunstância. A vida somente se origina de outro ser vivente, né? Como a gente pôde observar aqui no experimento. E com isso, a gente chega na teoria da biogênese, viu? Sem o A. Teoria da biogênese. Biogênese. Que é justamente isso, onde todos os seres vivos são originados de outros seres vivos pré-existentes. Aí a gente chega, gente, com relação aos experimentos de Needham e de Spallanzani, onde Needham ele era um defensor da biogênese, onde ele fez um experimento que ele colocou frascos, né,
um caldo nutritivo dentro desses frascos, onde ele esquentou ali e depois verificou que, né, ele usou da temperatura por uns pouco tempo e verificou que existia, né, ao final do experimento existiam ali presença de micro-organismos. Já Spallanzani, que defendia a biogênese, né, foi contra. No caso, ele pegou o frasco, também fez o mesmo processo, só que um tempo maior, e a temperatura foi evidenciada aqui, né, eliminou ali os micro-organismos, e ao final não existia mais a presença de micro-organismos. Então, por alguns tempos, ficou esse embate deles dois, até que chegou Pasteur. Pasteur, ele fez a derrubada da biogênese por meio de um experimento onde ele utilizou o caldo nutritivo, só que nesse caso ele utilizou um tipo de frasco, né, um formato ali de cisne, onde ele fez todo o processo, colocou, fez o processo de esquentar, e ao final ele percebeu que o caldo ali que foi fervido, né, esterilizado, ele não tinha mais a presença de micro-organismos, mas que só tinha um aparecimento de micro-organismo quando esse frasco ele era inclinado ou então quebrado ali a parte do gargalo, que aí, no caso, vinha a presença dos micro-organismos. Aí, gente, também, com relação às teorias ainda, né, a gente tem a teoria da panspermia, que de uma forma bem resumida diz que a vida na Terra teria se originado a partir de seres vivos ou elementos vindos de outros planetas, vindos do espaço. A gente tem a teoria do Oparin, do Haldane, que também fala com relação à teoria da origem da vida, né? Que eles propõem que a vida teria se originado ali a partir de compostos inorgânicos, onde esses compostos inorgânicos teriam se combinados e teriam dado origem a moléculas mais simples que posteriormente vieram a se tornar em moléculas orgânicas, né? E, no caso, dando origem ali a todo esse processo. Então, é justamente isso que essa teoria traz. Na parte da evolução química, onde saiu de compostos inorgânicos até ali na chegada de moléculas orgânicas, né, tidas como moléculas mais complexas. E, tempos depois, para comprovar justamente essa teoria, teve um cientista, né, que foi o Miller, que ele, no caso, acreditava que a Terra primitiva era composta ali de amônio, de metano, hidrogênio e vapor de água. Então, ele fez um experimento, que foi um experimento muito bem discutido em aula pela gente, né? A gente viu. E nesse experimento, ele fez todo o ambiente que seria ali da Terra primitiva. E concluiu que sim, o produto, né, final, que foram aminoácidos. Então, ele comprovou o que a teoria anterior, que eu falei com vocês, tem a fundamentação. A hipótese heterotrófica afirma que os primeiros seres vivos que teriam surgido no planeta teriam sido ali organismos que não eram capazes de produzir o seu próprio alimento, né? Já a hipótese autotrófica é ao contrário. Ela já afirma que os primeiros seres vivos, né, existentes aqui no nosso planeta eram seres que eram capazes de produzir o seu próprio alimento. Espero que vocês tenham compreendido, né, tenham revisado muito bem com relação tanto a essa parte que o Denilson e eu, a gente relembrou com vocês. Então, a gente agradece a atenção de vocês e desejamos bons estudos